Hoje eu queria conversar um pouquinho a respeito de por que é tão difícil a gente aceitar a morte. Por que é tão doloroso? Por que algumas pessoas sentem medo de morrer? Outras pessoas não vão nem mesmo visitar um parente que está internado, uma pessoa que está doente, porque não gosta desse ambiente de morte. Outras pessoas não vão a funerais e sequer gostam de conversar sobre morte. E hoje eu tenho uma resposta bíblica para isso. Por que, mesmo sabendo, conhecendo as promessas que a palavra de Deus tem para nós a respeito da ressurreição, a respeito da vida eterna, mesmo sabendo que a pessoa está num lugar bom, mesmo sabendo que a pessoa está em paz, mesmo assim a gente não consegue aceitar a morte? Por que a gente sofre tanto com isso? A gente sofre tanto quando perde alguém que a gente amava, quanto a gente sofre pela possibilidade de morrer. O primeiro motivo é porque nós fomos criados para sermos eternos. Nós não fomos criados para morrer. Em Gênesis 2:9 diz o seguinte: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então esse versículo está dizendo que Deus fez várias árvores. Árvores agradáveis aos olhos, árvores para alimento, e duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O propósito de Deus era que o homem se alimentasse da árvore da vida, e assim ele pudesse se tornar eterno. Mas, como vocês já conhecem a história, a serpente tentou a mulher para que ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi assim que aconteceu. Homem e mulher pecaram quando comeram da árvore proibida por Deus. E a partir deste pecado, a partir desse erro, foi que a morte passou a existir. Em Gênesis 3:22, diz o seguinte: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de onde fora tomado. Então, depois que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não podia mais ser eterno. Porque antes disso, ele era um ser puro, ele era um ser inocente, não havia pecado ainda. Então a ideia era de que ele realmente fosse eterno. Mas, após esse pecado, após o pecado da desobediência, ele não podia mais se tornar eterno. Porque você imagina um ser humano pecador e eterno? Quanto tempo essa pessoa teria para fazer maldades? Quanto tempo essa pessoa teria para fazer coisas erradas? Então, a partir do pecado, a morte entrou no mundo. Em Romanos 6:23 diz assim: O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o pagamento que nós, humanidade, a partir de Adão, recebemos pela desobediência, pelo pecado, foi a morte. Por isso, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que veio através de Jesus Cristo. Através da sua morte na cruz, ele conquistou para nós o direito de termos a vida eterna novamente. E é por isso que nós temos essa esperança de que um dia Jesus virá nos buscar. E a minha oração neste dia, e eu gostaria que fosse a sua oração também, é para que a gente pudesse, mesmo não entendendo, a gente possa descansar, que a gente possa receber esse consolo de Deus, sabendo que o dom de Deus, através de Jesus Cristo, é a vida eterna. Amém.